Graças a Deus. Cecília, você está por aí, está ouvindo? Está vendo a imagem da boa, como é que está? Eu vou colocar o material, trabalhar com todo mundo aqui já é conhecido, né? Graças a Deus a gente se conhece. Gente, sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa escola. Eu espero que a gente aprenda juntos a modificar nossa rotina. E eu quero pedir muito o apoio de vocês, para quando a gente estiver trabalhando, vocês fazerem todas as perguntas possíveis de quem está em casa. Que dúvidas poderiam surgir para quem está em casa, para quem vai assistir depois, ou até mesmo vocês. Esse espaço aqui é dado para nós, para que a gente tenha mais intimidade e que vocês realmente tenham coragem de perguntar e sugerir. Ok? Você me liberou, tá? Eu fico nervosa de ficar viajando. Por favor, tu vai lá onde tem assim, ó, materiais. Atividades e materiais. É um grupo. Já que você está aí, eu vou te pedir. Aí, nesse grupo vai ter assim, ó, corpos redondos, que é o slide da apresentação da aula. Corpos redondos. Vai que sim. Foi? Acho que pode. Bom dia, gente. Estão me ouvindo? Ivanise, a Mariana, Cecília, Luciele, tudo em paz com vocês? Mas eu não mandei para cá. Nossa, aqui. Já tá aqui, né? Já tá gravando. Oi? Meninos, nós vamos precisar de caderno, lápis, borracha e caneta, por favor. Também dá uma oportunidade.
Pronto. E você pode me deixar. Você pode me deixar, eu quero. Vem aqui de novo pra ver. Agora tá. Uhum. Oi, Vanícia. Tá dando pra me ouvir? Você tá ouvindo? Gente, é o seguinte. Nós vamos começar o assunto de hoje, dando continuidade aos sólidos geométricos. Nós estudamos antes prismas e pirâmides. Nós fechamos hoje com os corpos redondos. Eu quero pedir para vocês, por favor, que participem, tirem suas dúvidas, fiquem atentos, para que a gente possa fazer esta revisão. Esse assunto foi estudado lá no segundo ano do ensino médio. Bom, gente, então vamos lá. Desde quando a gente está no ensino fundamental, que nós estudamos os corpos redondos. Por que eles têm esse nome? Porque eles têm a característica de circular ou de girar com facilidade. Daí a diferença dos poliedros. Ó, os poliedros são formados por polígonos, não giram com facilidade. Vamos lembrar das nossas aulas anteriores. São eles os prismas e as pirâmides. Estudamos também que esses tipos de sólidos, quando eles estão relacionados em número de partes, vértices e arestas, nós trabalhamos através da relação de Euler, certo? Porém, agora, os corpos redondos, que também são sólidos geométricos, a gente já não faz mais isso. Por quê? Porque pelo menos uma de suas faces são circulares. Por isso que a gente estuda separado. No Enem, o sólido geométrico que mais cai é o cilindro. Não sei se vocês a questão relacionada ao cilindro. Então, vamos lá. Ó, corpos redondos. Pode passar a primeira página, por favor? São eles. Cilindro, cone e esfera. Para lembrar do cilindro, eu convido vocês a pensar num copo. O copo tem um formato cilíndrico. Como o cilindro se comporta? Ó, desenho feio, hein? Mais ou menos isso. Ele possui duas bases circulares e a face lateral é um retângulo. Vamos às projeções para ver se a gente consegue entender melhor, porque fica mais bonito, é claro, né? Estão aqui, gente. Ó, cilindro, esfera e cone. Cilindro tem o formato de um copo. Sim, muito obrigada. A esfera tem o formato da bola. E o cone tem o formato de um chapéuzinho de palhaço, de uma casquinha de sorvete. Eu gostaria de pedir para que vocês fizessem o desenho no caderno. É necessário. Certo? É que não está limpando. Está permanente. Pode ficar à vontade. Não, não. Eu tentei.
Tem que ser na bucha. Eu pedi para o seu Geraldo. Eu tenho. Não, pode usar o meu. Depois a gente coloca mais. Tá bom. Muito obrigada, amor. Bom, gente, terminamos. Deixa eu olhar se alguém mandou alguma mensagem no chat. Por favor, gente, participa, hein? Ninguém mandou nada. Quem está aqui na sala quer fazer alguma pergunta em relação às 3 figuras? Posso prosseguir? Ok. Desculpa. Bom, a característica principal deles é que eles giram com facilidade. Pelo menos uma de suas faces gira com facilidade, certo? É circular. Sim, pode passar. Ok. Iniciando pelo estudo dos cilindros, o que a gente tem? Obrigada. Tá. De acordo com o estudo dos cilindros, o que eles são? Cilindros, pela definição, é um sólido geométrico que possui 2 bases circulares, como eu falei anteriormente. Estão elas aqui, ó. A base de baixo e a base de cima. E a sua face lateral é um retângulo. Como é que a gente pode fazer o desenho do cilindro? Vocês façam eles de acordo como se você estivesse fazendo o desenho de um copo. Ou até mesmo dessa garrafa, ó, gente, essa parte aqui de baixo. Isso é um cilindro. Base e face lateral. E temos 2 tipos de cilindro, o oblíquo e o reto. O próprio nome está dizendo, cilindro reto é aquele que fica perpendicular, ou seja, a altura dele forma um ângulo reto com a base, que é a altura do cilindro. Olha aí, um cilindro perpendicular. Faz de conta que ele está lindo e maravilhoso. Na planificação deste cilindro, o que é que eu vou ter? A base de cima, um círculo. A base de baixo, um círculo. E a face lateral, um retângulo. Muito bem. E o cilindro oblíquo, professora? Ele é o que menos aparece para nós. O cilindro oblíquo, ele é torto, ele é inclinado. Pelo desenho dá para a gente ver bem a diferença, né? Dá a projeção, por favor. E eu estou tentando entender como é que você está fazendo, para quando eu estiver sozinha, porque não é assim que eu faço, não. Então você precisa me ensinar o que você está fazendo aí. Eu estou ficando suada. Só de olhar tu fazer e ver eu todinha ali no quadro e você fazer isso. Tudo bem. Não estou dando aula de matemática. Adivinha quem estava na sala? Viu? Assistindo minha aula. Isso é você aqui. Trema até as pernas. Daqui a pouco eu estou caindo dura no chão. Ninguém merece um negócio desse. A aula faz um papo aqui. Birimbom. Deixa eu Estou tentando. Obrigada. Tu entendeu?
É porque você está vendo que ela fica. Ora ela fala de lá, ora ela escreve ali. Aí está procurando. Quem está em casa? Celular. Agora tem que ficar no do outro, assim? Ah, é? Assim? Ah, então tá bom. Aí, por exemplo, ela tem que ficar o mental dela lá. Pronto, gente, já desenharam um cilindro oblíquo e um cilindro reto. A única diferença que tem é que o reto é perpendicular, ou seja, a altura dele forma um ângulo de 90 graus com a base. Assim. Certo? Vou melhorar aqui meu desenho, que está muito feio. E aí a planificação deste cilindro, que é o que a gente vai se aprofundar mais hoje, é assim. A face lateral, quando você abre a lata, é como se fosse uma latinha de refrigerante, para ser mais clara. Você abre a latinha, então aqui nós vamos ter a face lateral e as bases. A base inferior, que é igual à base superior. Por que é igual? Porque quando você abre a lata, a tampa de baixo tem que encaixar direitinho com a tampa de cima. Senão ele vai ficar desregular, como esta figura. Então, a gente, na matemática mesmo, até ensino médio, a gente estuda tudo igualzinho, certo? Regularzinho, bonitinho. Então, aqui eu vou ter o quê? Na planificação do meu cilindro. Eu vou ter 2 círculos e um retângulo. Pessoal de casa, querem fazer alguma pergunta? Eu não escuto ninguém, não sei. Gente, tem alguma dúvida? Não, eu escuto eles se eles falam. O problema é que eles não falam. Alguém que está em casa, por favor, fala aí alguma coisa, se dá para entender, se tem alguma dúvida. Ok. Ninguém quer falar nada? Nem tu, Valesca, para me ajudar? Muito obrigada, Valesca. Eu te pego na próxima semana. Então, vamos lá. Daqui, o que é que a gente vai ter? O que é que eu vou explorar deste cilindro? Primeiro, a área do círculo, que é a área da base. Quem lembra? Como é que a gente faz a área do círculo? Como é a formulinha? Pi é quase 2πr. 2πr é o comprimento da circunferência. O comprimento, ou seja, uma volta, é 2πr. E a área da base, a área do círculo? Quem lembra? Diz, Diogo. Pi. Ó, tá aqui o raio, do centro até a extremidade. Como é que faz a área, gente? Ajuda. Pi r quadrado. Essa é a área do círculo. Pi r ao quadrado. Aí aqui a gente tem a definição do cilindro. O cilindro circular reto, ele é formado por revolução, por quê? É como se aqui tivesse parado aqui a altura e ele dá um giro. Uma volta em torno do seu eixo, do giro. E aí vem as áreas, que é o que eu estou fazendo agora. Ó, a área do círculo πr ao quadrado. Então, a área base πr ao quadrado. Quantas bases eu tenho? 2. Então,
quero agora a área da face lateral. A face lateral é um retângulo, certo? Como é a área do retângulo? Quem lembra? Base vezes altura. Muito obrigada, gente. É isso mesmo. Vamos lá que a gente vai conseguir. A área da face lateral vai ser a base multiplicada pela altura. Agora veja o seguinte. Se eu pego a minha latinha, né? Aí eu abro a latinha. Se eu retiro o círculo que está embaixo, a medida do contorno aqui embaixo é a medida do círculo. Eu queria que vocês entendessem isso. Vamos lá. Papel higiênico, nada melhor, né? Vamos lá. Faz de conta que está bonitinho aqui. Aí você abriu. Esta figura aqui é o contorno do círculo. Então, essa distância daqui para cá, ó, daqui para cá, é a medida do círculo. E quanto é a medida do círculo? Que nesse instante ele falou lá, ó, 2πr. Então, a base da face lateral de qualquer cilindro é 2πr. Então, a base é 2πr. E a altura? A altura vai ser o H, que é a altura do cilindro. Vamos, gente, dúvidas? Cadê vocês, meninos? Perguntem aí, por favor. Cadê o pessoal? Me considero morta na próxima semana. Não, só queria que me perguntassem, porque eu estou sentindo que estou sozinha. Vocês já os meninos daqui, pelo amor de Deus, pergunta, gente. Então, de novo, vamos voltar. Estamos estudando o cilindro, que tem o formato de uma latinha de refrigerante. Ele possui duas bases. As bases são circulares e a face lateral é retângulo. Tudo bem até aí? Deu para entender, gente? Vamos lá, pelo menos nós. Eu preciso da área do círculo, que é a área da base, πr ao quadrado. Se são duas bases, então essa aqui é πr ao quadrado, aqui também é πr ao quadrado. Vai ser igual. A face lateral é um retângulo, eu retiro ela aqui. Se esse retângulo, quando eu abrir, aqui é a medida da rodinha que está aqui embaixo. Então, quanto é a medida da rodinha? É 2πr. Então, a base da face lateral vai ser 2πr. E a altura vai ser dada pela questão. Aí, se eu quero a área total, vão anotando, vão anotando. A área total da figura vai ser o quê? Vai ser duas áreas da base mais a área lateral. Oi? É. Agora, vamos utilizar isso aí com números. Saudade, galerinha! Juntos nós vamos aprender, se Deus quiser. Vocês estão conseguindo ver a tela dos slides? O que está aparecendo ali? O slide? É. O pessoal que está em casa, está vendo o slide? Sim ou não? Eu só não sei porque ele não está saindo todo. Na hora que o Pio estava aqui, ele botou tudo. Mas tá dando para ver assim, né? Só que eu tô achando que tá tão distante. Sim, ó. Mas aí, essa área total, ele colocou aqui em evidência. Não dá para ver, não? Eu não tô conseguindo colocar a tela toda. Eu apertei no F5, mas não tá indo. Não sei onde ela apertou. F11? Não foi não, filho. Ó. De jeito nenhum. Tela cheia, mas não vai. Vamos lá que eu não posso perder muito tempo. Se você quiser vir aqui e puder vir olhar, pode usar o áudio. Aí, gente, como foi que ele chegou aqui? A área da base é 2 vezes πr ao quadrado.
A área lateral vai ser a base vezes a altura. Então, a área lateral vai ser 2πr H. Então, vai ser 2πr H. Com isso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que, deste lado eu tenho 2, deste lado eu tenho 2. Deste lado eu tenho π, aqui também. E aqui tem R, aqui também. Eu coloco em evidência. Então, a área total pode ser escrita 2πr, que multiplica. Aí aqui, se eu tirei o 2, o π, o R, 2πr, sobrou só um R aqui. Agora ensina, mano. Ensina. Ctrl F5. Ctrl F5. Obrigada. Mas, se você retirou o 2, o π e o R, sobrou só o H. Geralmente eu nunca escrevo assim, não. Eu faço as áreas e somo, mas aqui é a maneira de aplicar a fórmula. Certo? É muita fórmula, né? Mas a gente vai já fazer só do cilindro. E por último vem o volume. Mas é o que mais cai nas provas externas. O volume do cilindro é igual ao volume do prisma. É a área da base multiplicada pela altura. Só isso. A área da base vezes a altura. Agora nós vamos para números, porque assim eu sei que ficou coisa demais. Agora só que doeu a vista. Nas provas, cai assim, como eu vou fazer agora. Por exemplo, calcule o volume do cilindro. Ou então você tem um cilindro e tem o volume para você achar a face lateral. Mais ou menos assim fica. Oi? É, nós vamos aplicar agora. Então, deixa eu trazer para cá. O bom das provas externas é que, na maioria, já vai vindo a fórmula de como você aplicar. Ó, por exemplo, o exemplo é o seguinte, eu tenho um cilindro. Aí foi dado para mim duas medidas. Foi dado a altura, 10 centímetros. E disse para mim que esse cilindro é equilátero. O que é uma figura equilátera? O prefixo equi, iguais. Látero, lados. Tem lados iguais. O cilindro equilátero, o que, que ele quer dizer? Quer dizer que essa altura aqui, ó, essa distância, é igual ao diâmetro. No cilindro equilátero, o H, que é a altura, é igual ao diâmetro. Quem é o diâmetro? Quem lembra do diâmetro na circunferência? É o comprimento todo, é 2 raios. Então, levando isso em consideração, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um círculo e aqui é o diâmetro, que aqui é a base dele, ó, base. Desmancha a figura. Aqui é um raio e aqui é outro raio. E um raio mais um raio forma o diâmetro. Prontinho. As informações que a gente tem é só essa. Calcular a área e o volume do cilindro equilátero de altura 10 centímetros. Pronto. Aqui agora é só a gente ir pro abraço. Vamos lá. Tá todo mundo olhando para o quadro, gente? Não precisa olhar para a tela agora, não. O difícil vai ser eu voltar agora, viu? Não volta mais, não. Para tirar tudo. Sim. Esse que já foi, não vai, não. Então, você mexeu. Então, vamos lá. Eu preciso da área do cilindro.
Primeiro passo, devagarinho. A área da base. Tá difícil aqui. Não tá mais voltando por isso. Vamos lá. A área da base. Quem é a base? Fabrício. Como é o nome dessa figura? E a área a base? Como é o nome da figura da base? Que figura é essa daqui? Sim. E como é o nome dela? Não. O cilindro é a figura toda. Como é o nome da figura que está na base? O círculo. Morou? Eu só queria ver o MIT, como é que eles estão. Se estão falando alguma coisa. Assim. Então, vamos lá. De novo, voltando. Arley, a questão disse que o cilindro é equilátero. Quando o cilindro for equilátero, a altura é igual ao diâmetro. Ou seja, o raio é a metade. Então, se a altura é 10, o raio vai ser quanto? É 10, gente? É 5. É 5 aqui e 5 aqui. Justamente, o raio é a metade do diâmetro. Tudo bem? Então, faça o desenho. Faça o círculo, divida o diâmetro ao meio, o raio é 5 centímetros. Pronto. Aí eu quero calcular a área e o volume. Então, a área começa pelas faces da figura. A primeira face não é a base não é um círculo. Então, eu vou começar com a área do círculo. Quem lembra? Quem lembra da área do círculo? Acabei de dizer. Pi r quadrado. Aí tem um segredinho aqui para vocês. Se na questão que você estiver fazendo, o gabarito, os distratores lá, vier em valor numérico, aí você tem que trocar o pi por quanto? Por 3,14. Ou se na questão disser use pi igual a 3, você troca o pi por 3. Mas se na questão os distratores, que são distratores, professora? Aqueles itens que tem letra A, letra B, letra C, letra D. Vier com o pizinho lá, não se preocupe de colocar pi 3,14, não. Tá bem? Oi, amor. E é tu? Tem. Pelo menos 2 valores vai vir na questão. Tá bom? Então, olha só. Quanto é que vale o meu raio? Quem lembra do raio? 5. O pi eu não preciso colocar no momento. Então, vai ser o quê? 5 ao quadrado vezes pi. 5 ao quadrado, galera? 25. Pronto. 25 pi. Agora vem a outra observação. Quando a medida no comprimento, nesse caso aqui é comprimento, eu uso centímetro. Cuidado que a altura tem que estar na mesma unidade de medida da base. Se vierem unidades de medidas distintas, por exemplo, um está em decímetro, outro está em centímetro, eu preciso fazer o que primeiro? Transformar. É uma de nada. Você até sabe da questão. Está lá, o texto é enorme, aí você vai desenvolver e esquece de transformar a unidade de medida. Aqui está tudo igual, beleza. Quando é a medida linear, centímetro. E aqui que é a superfície, eu fiz a área, multipliquei 2 dimensões, vai ser o quê? Quem lembra? Como é a unidade de medida? Pode errar, não tem problema não, diga. Se é linear, centímetro. Quando eu fiz a área, é o quê? Centímetro. Muito bom, gente. Centímetro quadrado. Por que é quadrado? Porque é superficial. Eu utilizei 2 dimensões. Beleza? Já lá no volume, daqui a pouco, eu vou estar usando 3 dimensões. Então, vai ter que ser centímetros cúbicos. Muito bem.
Vamos lá. Fizemos a área da base. Agora nós vamos fazer... A gente já sabe que as duas bases são iguais. Então, é 25π e a outra é 25π. Beleza? Vamos agora, na segunda parte, para a área lateral. De novo, ver se vocês entenderam o que eu falei nesse instante. A lateral do cilindro, a latinha. Lembra da latinha, tá, mano? Quando tu abre ela, qual é o formato que fica na lateral? Ninguém lembra? Muito bem! A lateral é um retângulo. Beleza? Que pena que eu não posso ir na cadeira de vocês e pegar todos os objetos que estão aí com formatos cilíndricos. Parece até que a aula foi feita para a gente hoje. O seu é irregular, porque ele tem essa curva. Na matemática, a gente estuda essa parte aí lá quando você for para um curso superior, porque ele tende a outros cálculos. Já o de Lara é um cilindro reto maravilhoso, certinho. Eu sou meio cega. O formato da garrafinha do Erasto já não é. Ele já também é meio desregular. E o formato do copo da Andréia é o que a gente vai estudar já já. É o cone. Só que seccionado. Vamos deixar os próximos capítulos. Agora, a área lateral. Se a lateral é um retângulo, desenhe. O que eu tenho raiva de vocês? Vocês me mandam as atividades, só copiar das respostas são os desenhos. Se apropriem da figura. Geometria é desenho. Mesmo que fique feio, eu não importo, eu faço feio. Bom, como é a área do retângulo? Quem lembra? Base vezes altura. Mas quem é a base aqui? Se é da tampinha, da latinha. Quem é? 2πr. E aqui é a altura. Pronto. A lateral. Se eu estiver rápida, pode me interromper. Vocês sabem que eu me empolgo. Vai ser a base vezes altura. Tá dando para entender, gente? Então, a área lateral vai ser 2. Lembra que eu falei que só troca o π no final, se a questão precisar? Repete o π. Não vão sofrer com o número decimal sem necessidade, não. E o raio? Quanto é o raio? 5. Como foi que eu descobri esse raio? Lá no início da questão. Eu soube que o cilindro era equilátero. Quando ele é equilátero, a altura é igual ao diâmetro. E o raio é a metade do diâmetro. Muito bom, gente. Graças a Deus. A altura. Quanto é que mede essa altura? 10. Agora é só a gente multiplicar. Cadê o raio que eu esqueci? 5. Vamos lá. 2 vezes 5. 10 vezes 10. 100 o quê? 100 π. 100 π, a unidade de medida é área. Centímetros quadrados. Muito bom. Beleza. Mas o que é que a questão quer da gente? A questão quer a área total da figura e o volume. Eu vou colocar a área total aqui embaixo. A área total é dada por quantas bases? Arlê, quantas tampas tem a latinha? Sim, tampa de baixo e tampa de riba. 2, muito bem, Arlê. Então, vai ser 2 áreas da base, mais a lateral, foi só uma, certo? Então, a área lateral. Aí eu não aprendo muita fórmula, não. Vocês viram que até aqui só basta eu saber que o comprimento da circunferência é 2πr e que a área do círculo é πr ao quadrado. Pronto. Daqui eu vou só somar. Vai ser 2 vezes a área da base. Quanto é a área da base? 25π. Mais a área lateral. Quanto é a área lateral? 100π. Aí eu pergunto a você. Eu só posso somar π com π. Porque eles são semelhantes. Ok? Então, vem aqui. 2 vezes 25π. 50π. 50π mais 100π. 150π. Então, vai ser 150π, área, superfície, unidade medida?
centímetros quadrados. Muito bom. Se lá no meu gabarito, lá no meu Enem, lá na qualquer prova que eu for fazer, qualquer exame, não vier o pi, aí eu fiz desse tanto de conta e errei. Não foi que eu errei. Eu esqueci somente de trocar o pi por quem? Multiplico por quanto? E vou ao atrás. 150 vezes 3,14. Tudo bem? Só um minutinho, viu? Diga, amor. O pi, pronto. Pronto, é o seguinte. A gente aprendeu que o pi é um número irracional. Ele trabalha a circunferência. A medida dele é dada pela razão do comprimento de qualquer circunferência pelo seu diâmetro. Que o pi é aproximado 3,14, porque ele tem infinitas casas decimais. Lembram disso que a gente estudou lá no começo do ano? Pronto. Então, quando a questão não vier com o pi, se for cilindro, tu troca o pi por quanto? 3,14. Mas se a questão diz assim, use pi aproximado 3. Aí eu vou usar o 3 e pronto. Quem manda é o anunciado da questão. Foi bem clara? Ok. Aí vamos para o volume. Como é que eu calculo o volume do cilindro? Eu disse a vocês. O volume do cilindro é igual ao volume do prisma. A área da base multiplicada pela altura. Volume do cilindro é a área da base pela altura. Quem é a área da base? Bora. Quem é a área da base? A área da base? 25 pi. Já está pronto. E a altura? Quanto é a altura? 10. Me diga quanto é 25 pi vezes 10? 250 pi. Agora, cuidado na hora de botar a resposta. Porque aqui é volume agora. Ó. Foi tridimensional. Fez a área da base, já era 2. Ainda multiplicou pela altura, fez 3. O que é que eu vou escrever? Centímetro quadrado? Não. Centímetros cúbicos. Pronto. Está aí o conteúdo. Quiserem anotar, perguntar, fiquem à vontade. Eu concordo. Foi por isso que eu tentei modificar aqui a situação. Oi? Gente, sabe também qual é o nosso maior problema? É que a gente faz ensino fundamental mal feito. E é isso aqui tudo vocês já estudaram no decorrer da vida de vocês. Vocês sabem que a matemática 1 está aqui só para revisar os conteúdos, para preparar melhor vocês, né? Esse conteúdo também vocês estudaram ano passado. Ele é do segundo ano do ensino médio. Eu não sei porque eu não estou escutando ninguém dá um oi do outro lado da tela. Eu acho que isso é o que me fazia mais doer, fazia isso demais, porque aula remota. Você se sente tão forte, sabe? Aluno, todo olhando para ele. Senta. Cadê o fogo? É. Como é que tu fez para poder voltar? Tá. Eu só queria que você me mostrasse como é que você fez. Tá, tudo bem. Na apresentação. Uhum. Tá. Sim. Legal. É aí, a partir daí. É, porque continua, né? É o próximo sólido. Bom, gente, agora o próximo é o cone, ou a casquinha de sorvete, ou o funil. Que figura é esta? Tem muita gente que se engana
quando vai falar de cone, lembra de um triângulo, e não é um triângulo. Vamos fazer de conta que a gente vai viajar lá na pizzaria agora. Oi? Eu não estou entendendo. O oblíquo é... A única coisa diferente que tem no cilindro oblíquo, que ele, a face lateral dele não é um retângulo, é um paralelogramo. Mas a área também não é abaixo pela altura? Somente. Olha só. Nós vamos agora lá na pizzaria, ó. Que massa. Daí a gente pediu uma pizza. A pizza tem formato circular. Esse Arlê não presta. Daí, ó. O que aconteceu? Aconteceu que Arlê é guloso e comeu um pedaço da pizza. Ó, Arlê muito guloso, foi lá e comeu uma fatia da pizza. Isso aqui. Tá aí, ó. Arlê comeu essa parte. Se Arlê comeu, eu retirei. Eu retirei a parte que Arlê comeu. Pessoal que está olhando a projeção, clica só na telinha do quadro branco, que é o que eu estou fazendo aqui agora, ó. Eu tirei a parte que Arlê comeu. O formato que ficou isso aqui. Um pedaço do círculo é chamado de setor circular. Se eu emendar este pedaço com este pedaço, eu vou ter uma figura assim, ó. Não é um triângulo. Por favor, porque o triângulo aqui embaixo ele é reto. E esse aqui vai ficar assim, ó, arredondado. E aqui atrás ele vai ter isso aqui, ó, porque ele vai circular de todos os lados. Daí agora o formato do seu copo. Pegou? Muito bem. Aí o que tem de diferença no cone? O cone, ele tem um vértice. Ele vai ter a altura dele, que vai do ponto mais alto até a extremidade. O pessoal que está em casa está vendo a projeção, ó, o vértice, a altura do cone, que esse Hzinho aí, vai do ponto mais alto até a extremidade. Da extremidade, aqui, ó, no meio, até a ponta, eu vou ter o raio do cone, que eu vou escrever de Rzinho. E a outra particularidade que o cone tem é a geratriz. Quem é a geratriz? Que é só isso aqui que vocês vão ter que memorizar. A geratriz nada mais é do que esse raio da pizza que Arlê guloso comeu. O Rzinho é o raio da base. Olha a figura no quadro que dá para ver bem direitinho na tela do computador. O raio da base é o Rzinho. E o Rzão, que é o raio da pizza, do círculo grande, é chamado de geratriz. Então, esse Gzinho é igual ao Rzão, que é o raio da pizza que Arlê comeu. Pronto. Então, é só isso que a gente tem que lembrar. As particularidades dele. Nós também vamos estudar somente o cone reto. O que é o cone reto? Como o próprio nome está dizendo, é aquele cuja altura é perpendicular à base. Ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Quando eu retiro ele aqui, ó, aqui eu tenho Hzão, que é a altura. Aqui eu tenho Rzinho, que é o raio. E aqui eu tenho a geratriz, que é igual ao Rzão. Ou seja, para que eu estou fazendo isso? E se eu quiser encontrar qualquer uma dessas medidas, eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu me socorro de quem? De Pitágoras. Olha que maravilha a matemática. Matemática é uma escada, uma coisa vai puxando outra. Vai puxando outra. E assim a gente chega lá. Olha ele aí. O que é uma secção meridiana? A secção meridiana nada mais é do que? Está lá o cilindro e aí eu fiz um corte. A face que fica de frente para mim é chamada de secção meridiana. Só isso. Lembrem-se, quando vê esse nome maluco, secção meridiana, é a face do sólido que está virado para mim. Cortei ele, o que é que aparece para mim? Eu cortei o meu cone.
O que está aparecendo para mim? Um triângulo. Se eu cortar o cilindro, o que vai aparecer para mim? De frente, um retângulo. Se eu cortar o cilindro dessa forma aqui, ó, passar a faca nele assim, o que vai aparecer para mim? Um círculo. Então, é só essas coisas que vocês têm que lembrar. E se eu cortar o cone também dessa forma, vai aparecer outro círculo. Olha aí. Aí vem as continhas que a gente vai precisar fazer com o cilindro. Tá, vou esperar. Lembrando a vocês que é muito bom que a gente revisita as aulas e que essa atividade vai ser passada na sexta-feira à tarde. Então, vocês fiquem ligados. Gente, eu na aula de desenho só Jesus, tá? Ainda bem que eu tenho aluno maravilhoso que sabe desenhar, porque se não fosse, eu vou abrir o cone. Quando eu abro um cone, fica um leque, que é isso aqui, o lequezinho. E a base dele é um círculo. E o comprimento desse leque, daqui para cá, eu vou chamar de X. Esse X aqui eu estou chamando de comprimento. Comprimento de quem? Quando eu fechar ele daqui para cá, vai dar o tamanho de quem? Do círculo. E como é o comprimento do círculo? 2π. Viram que uma coisa puxa a outra? Só que esse R aqui não pode ser esse Rzão, não. Se colocar esse Rzão, eu me confundo. Por quê? Porque eu já disse que aqui o R vai ser Rzinho. Porque esse Rzão vai ser isso aqui, que é a geratriz. Eu não posso me esquecer disso. Tá bem? Então, 2πr. Aí, o que a gente vai precisar? Da área da base. Se a base é um círculo, como é que faz a área da base? Π. Como é que faz a área da base? A área disso aqui? A área do círculo, πr ao quadrado. Eita, Cícera Maria, é o R minúsculo, mulher. Que coisa. Pronto. E aí agora eu quero essa área aqui, a área lateral. A área lateral é a área do setor circular. Como é que a gente calcula essa área? Π vezes o raiozinho vezes a geratriz. Pegou? Esse R é este. E a geratriz é o raio da pizza que Arlê comeu. Vamos lembrar sempre disso. Que Arlê foi lá enxerido, comeu a pizza. E o restante ele levou para casa. Ele fez um formato de um cone e levou para casa. Muito bem. Aí, aqui eu tenho a área da base, a área lateral, se eu quero a área total. A área total, certamente, é só somar tudo. Eu somo a área da base, que só tem uma base. Outra coisa, o cilindro tem duas bases, o cone só tem uma. A área da base mais a área lateral. Quem é a área da base? Πr ao quadrado. Eita, que mania de colocar R maiúsculo, tá, mano? E a área lateral? Π, Rzinho, geratriz. O raio grande. Aí ele colocou em evidência, mas não há necessidade de colocar, não. Eu sempre faço só assim e dá certo. Para fazer em evidência, como é? Se tiver a fórmula pronta. Tem π desse lado e π desse lado, então eu coloco só uma vez. Tem um raio desse lado e um raio desse lado, então eu coloco só uma vez. Aí eu vou multiplicar. Por quê?
Se eu tiro o π, o raio, aqui é raio ao quadrado, então vai ficar 1 aqui dentro. Se eu tiro o π, o raio fica a geratriz. Está aqui a área lateral. E por último, o volume. Como é o volume do cone? Bom, para estudar o volume do cone, eu preciso lembrar do volume da pirâmide. Vocês lembram que eu dizia para vocês que a pirâmide nada mais é do que 1/3 do prisma? Sim ou não? Você faz o volume do prisma e divide por 3. O cone do mesmo jeito. Faz o volume do cilindro e divide por 3. Como é o volume do cilindro? A área da base multiplicado pela altura. Como é a área do cone? Divide por 3. É 1/3 disso aqui. Por que a gente divide por 3? Agora vão copiando que eu vou mostrar a vocês. Ver se eu consigo. Aqui meus desenhos, pelo amor de Deus. Eu fiz uma vez, gente, eu não sei se foi agora nessa última prova do governo do estado, uma questão lá na prova do concurso com isso aqui. Tinha um cilindro e dentro do cilindro tinha um cone. Era uma figura dentro da outra, tá? Encaixava bem bonitinho. Assim, ó. O cilindro, aí dentro do cilindro tinha um cone. Eu nunca mais esqueci dessa questão. Desse jeito. Era o cone inscrito no cilindro. Aí ele perguntava a relação de volume. Em quantas partes eu dividi essa figura? 1, 2, 3. É por isso que o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Se você conseguir visualizar isso, esquece. O cilindro pode ser inscrito no cone, onde claro, as medidas têm que ser iguais. O que tem que ser igual? O raio, esse raio aqui tem que ser igual, e a altura. A altura também tem que ser igual. Se o raio de um é igual ao raio do outro, se a altura de um é igual à altura do outro, você encaixa direitinho, como botasse uma lata dentro da outra. Fica bem bonitinho. Então, o volume do cilindro vai ser um valor e o volume do cone. Ó, é como se eu pegasse esse aqui e esse aqui e esse aqui. Então, é dividir por 3. Do mesmo jeito, a área da base, multiplicada pela altura, dividido por 3. 1 centavo pelo espessamento seu. Não, mulher, acorda, mulher! Eu sei que é chato, ó, gente. Ó, gente, eu sei que realmente é muito chato a aula de matemática, com muito conteúdo. E eu ainda vou explorar muito vocês, porque a gente ainda tem análise combinatória e probabilidade para estudar. Antes do Enem. Só que eu preciso muito, muito, muito da colaboração de vocês para estar juntos comigo, para a gente conseguir chegar lá, que não é fácil para ninguém. Né? Muito mais difícil para mim. E a gente tem que enfrentar. Aí eu trouxe um exemplo para vocês, para a gente fazer as contas. Vamos ver se a gente consegue. Bom, ele trouxe aqui, ó, um cilindro. E ele mostrou para a gente várias fórmulas. Eu já mostrei todas. E como encontrar o ângulo desse setor circular. Então, vamos lá. O setor circular nada mais é do que o pedaço da pizza que Arley comeu, ou que ele deixou para nós. O ângulo é esse aqui, ó. Eu sempre chamo o ângulo de alfa. Tá? Para encontrar esse ângulo alfa, que esse aí é difícil cair nas provas, não cai muito não. Só cai mais para você reconhecer do cone, aí o tronco de cone. O que é um tronco de cone? É o copo que a Andrea está usando. Ou aquelas formas de bolo que a gente tem em casa, a mãe faz pudim. Ó, isso aqui é um tronco de cone. Tem esse formato. E aqui embaixo, ó, seria o cone todo. Aí retirou essa parte e ficou só isso aqui. Aí ficou o tronco de cone. Dá bem direitinho o copo de Andrea.
E além desse, lá nas formas de pudim, ainda tem outro tronco de cone aqui dentro, que foi retirado. Se você prestar atenção, é mais ou menos isso aqui. Eu nos desenho só Jesus na calma. Sei lá como é que eu vou fazer aqui. É mais ou menos isso. Então, o tronco de cone nada mais é do que um cone seccionado. A parte que ficou para cima ou para baixo, que foi retirada, está aqui, ó. Esse aqui foi retirado. E aqui ficou o tronco. A parte de baixo, esse aqui é o tronco. Só para vocês visualizarem. Eu vi uma prova de Enem também, acho que está com uns 3, 4 anos, que ele perguntava o nome da figura. Assim, tinha um texto enorme. Aí lá embaixo, o comando era o seguinte: qual é o nome desse sólido geométrico? Aí você vai visualizar. Se ele é circular e se ele é pontudo, você imagina que ele ia subir até o final, ele é um tronco de cone. É um cone cortado. Só quem tem tronco é o cone e a pirâmide. Os outros não têm tronco. Vamos lembrar disso aí. Sim, aí a relação do ângulo alfa, como é que a gente faz? Tá tudo ok. Muito obrigada. Gente, a circunferência mede quanto em graus? Não entendi nada, mano. 180 é, gente? Uma volta? 360 graus. Meia volta. Um quarto da volta. 90. Como é que eu chamo o ângulo que mede menos que 90? Bora, 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 bora. Agudo. Maior que 90. Obtuso. O ângulo de 90, como é o nome dele em especial? Reto. E o ângulo de 180, como é o nome dele? Raso. Ou meia volta. E o de 360? Uma volta. Ou uma circunferência. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque uma coisa vai puxando a outra. Então, olha só. A relação aqui é o seguinte. Setor circular e comprimentos. Ou áreas, tanto faz. Você pode calcular de uma forma ou de outra. Através dessa relação, você acha qualquer medida dessa. Pronto, o setor circular, o ângulo é alfa. E o comprimento é π, Rzinho, geratriz. Esse aqui. Aqui é a área, desculpa. π, Rzinho, geratriz. E o comprimento? O comprimento vai ser o comprimento do círculo. 2 π, não, 2π R. Então, o comprimento é só 2πr. Aí, na circunferência, no círculo, no caso, o ângulo é o quê? 360. O comprimento, 2πr. E a área? πr ao quadrado. Tá aí a relação entre eles. Aí você faz um cruz credo e acha tudo. Beleza? Então, setor circular, ângulo alfa. Eu descubro ele. Por exemplo, esse ângulo aqui poderia ser 30 graus, 40 graus. Ele mostrou o exemplo aqui para a gente bem direitinho. Aqui é o volume, eu já passei. Aí está aqui o exemplo, mostrando para a gente como calcular cada um deles. Olha essa parte aqui de baixo. Aqui embaixo, ó. O cone tem 10 centímetros de altura, raio da base igual a 4. Vamos calcular a medida da geratriz. Quem é a geratriz? Esse Gzinho aqui, ó. Vou mandar o material para você, tá bom? Através do teorema de Pitágoras, eu uso, ó. Oi? Quer dizer alguma coisa, amor? Através do teorema de Pitágoras, eu uso assim, ó. A hipotenusa ao quadrado vai ser igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. No caso aqui, G ao quadrado, 10 quadrado, 4 quadrado. Aí ele encontrou aproximado 10,7. A medida da área lateral. A área lateral, πRG. E aqui já foi substituído o π por 3,14, que eu falei para vocês que não é necessário, só se a questão vier em função de número. E embaixo a área da base, que é a área do círculo aqui embaixo, ó, πr quadrado, 3,14, 4 ao quadrado. Ah, porque a geratriz, tu não está fazendo isso aqui, ó?
Está aqui o triângulo. Aqui não é o G? A altura não é 10? E aqui é 4, é assim? Olha lá se eu estou escrevendo direito. É. Aí não é um triângulo retângulo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não é assim que a gente faz? 10 ao quadrado. 4 ao quadrado. 100 mais 16. O número escrito na forma de potência, eu extraio a sua? Então, vai ser a raiz de 116, que deu esse valor ali aproximado. Entenderam? Tudo bem. Aí vem aqui embaixo a área total. Vai ser a área da base, mais a área lateral. E ele só não... Nós vamos já fazer. Aí aqui ele foi encontrar o valor do ângulo, que é isso que a gente vai fazer agora. Eu sei que é muita informação, mas pelo menos o básico vocês têm que aprender. O que é um cone, o que é um tronco de cone, como fazer o volume dele, a diferença do cone para o cilindro, como planificar, que figuras que eu vou achar. Se eu planifico o cone, que figuras eu acho? E um triângulo, não. O triângulo não é redondo de baixo, é o quê? Um setor circular, é o pedaço da pizza que a Arlê comeu. Lembrem disso, é isso aqui que você acha, ó, é redondo. Quando tu tira uma fatia da pizza, a borda fica não é redonda? Então não é triângulo, é um setor circular. Vamos lembrar, memorize a Arlê que dá certo. Aí aqui na parte de baixo, nós vamos encontrar o ângulo alfa. Como? Vai dizendo para mim as medidas aí. 360 graus, está para a conferência completa, ele fez com o comprimento, foi, com o comprimento 2πr. Assim como o ângulo alfa está, aí tem um comprimento do lado. Esse lado aí é o lado do setor. Não é isso, senhor? É. Que ele disse que é 8π. Então, 360 graus está para alfa ou para x. Assim como 2 vezes π vezes, quanto é o comprimento? 10,7. 2 vezes π vezes 10,7 está para o lado que ele disse que é 8π. E aqui é só fazer a regrinha. Ó, 360, alfa, 2π, 10,7, 8π. Esse π está multiplicando e com esse. Mata logo. Se estiver multiplicando, pode cortar na divisão. Vai dar 1. E aqui é só fazer as contas. Ó, multiplica cruzado. Tá lá. A resposta deu 134,5 graus. É só aqui onde eu quero parar com vocês. 134,5 graus. Como é ângulo, tem que colocar a bolinha do grau. E não existe meio grau. Para nós, em medida de ângulos, vamos lembrar de outra coisa. No ângulo eu tenho o grau, o minuto e o segundo. Então, meio grau para nós é 30 minutos. 134 graus e 30 minutos. A metade de 1 grau é 30 minutos. Por quê? 1 grau são 60 minutos. 1 minuto é 60 segundos. E eu preciso lembrar disso. Vocês estão lembrados que a gente estudou isso aqui lá no ensino fundamental, gente? Estudo de ângulo. Você pega um relógio. Aqui não dá tempo para eu fazer tudo. 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11. Aí aqui eu vou ter ó, 360 graus, 180 graus, 90 graus cada um. Ó. Então, cada número daqui para cá é 30. Ó, 30 graus, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240. Ajuda eu, gente. 270, 300, 330, 360 graus. E de 1 grau para o outro, 60 minutos. De 1 minuto para o segundo, são 60 segundos. 1 grau tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos e 1 grau tem 60 vezes 60, 6 vezes 6, 36, 00 segundos.
é igual ao relógio. Só que em vez de hora, é grau. Tudo bem para vocês? Está dando para revisar alguma coisa aí? Eu sei que eu estou correndo, mas porque é muita informação. Geometria é coisa demais. Ó, a gente estuda geometria plana, geometria espacial, geometria analítica. Tudo aqui dentro. Aí vem a esfera. Só que antes de eu passar a esfera, eu vou colocar o volume desse cone. Deixa eu voltar aqui, que a gente não viu esse volume. Aí vocês vão anotar no caderno que não tem no material. O volume do cone vai ser igual a 1/3 da área da base multiplicada pela altura. Aí nós vamos pescar lá na questão quanto é a área da base. A área da base, 50,24. Então vai ser 1/3 vezes 50,24 vezes a altura do cone, que é 10. Então, o volume do meu cone, só fazer as multiplicações, as divisões, e arrochar aí. Eu fiz aqui, separado. Deu aproximado 167,5 centímetros cúbicos. Toda vez que for volume, eleva o cubo. E para não ficar muito cansativo, porque eu já sei que vocês não estão mais me aguentando, eu vou fechar com a esfera. Agora nós vamos lembrar de uma bola. Todo mundo aqui gosta de futebol? De alguma coisa relacionada à bola? Tudo bem. A bola, em especial a bola de futebol, ela é matemática pura, pura, pura. Porque ela é formada por pentágonos e hexágonos. Se vocês veem o formatozinho, fica perfeitinho, né? Qual é a diferença? A esfera é o único sólido geométrico que não se planifica. Você não abre ele e fica bonitinho, não aparece nenhuma figura, então ela fica desregular. Se você pegar uma bola e rasgar ela não vai ficar nem círculo, nem triângulo, nem retângulo, ela é desregular. Então, escreva logo aí, esfera, não tem planificação. A esfera não tem planificação, ela não se planifica. Então, o que é a esfera? Nada mais é do que várias circunferências que giram em torno de um eixo. Eita, desenho feminino. Esse é o eixo. Esse eixo, quanto mais você se aproximar do centro, maior é o raio. Aqui ficou um R grande. Se eu me distanciar daqui, meu R vai ficar menor. Se eu me distanciar daqui, meu R vai ficar menor ainda. Vocês estão vendo que vão ficando de menor? Bem, bem pequenininho. Se eu pegar essa bola aqui, ó, e passar um corte aqui em cima, vou cortar isso aqui. Vai aparecer essa figura para mim, com esse Rzinho aqui. Se eu cortar a bola bem no meio, vai aparecer um círculo com Rzão. Então, a única coisa que eu quero que vocês memorizem é que a esfera não tem planificação, que ela gira em torno do eixo, olha o planeta Terra, ó. Ela gira em torno do eixo fazendo rotação. Quanto mais se aproxima do centro, vamos lembrar da linha do Equador? Quanto mais se aproxima do centro, fica mais próximo do Sol, o raio vai ficando mais forte. É nós, os cabeção, de frente para o Sol. Quanto mais se aproxima dos polos, vai ficando mais distante, então o raio vai ficando menor, vai ficando perto das calotas polares, não é isso? Matemática também é geografia. Então, vamos supor que a gente está vendo aqui o planeta Terra, ó. Polo Norte, Polo Sul, raio pequeno. Linha do Equador, raio grande. Tá? Então, o que a gente estuda na esfera? A área e o volume. E lembrar que ela faz rotação. Rotação. A Terra, rotação. O eixo está parado e ela vai girando o dia e a noite. O dia e a noite. Como é que eu calculo a área da esfera?
4 vezes πr². E o volume da esfera? 4/3 de πr². Pronto. 2 formulinhas para a esfera para ver se a Arlê para de dormir ali, que eu estou achando que ele está cansado de mim. Com razão, né? A gente está fechando. Eu mando o material para vocês no Classroom. Amanhã, talvez. Não sei se hoje vai dar certo. O pessoal que está em casa, gente, pergunta alguma coisa. Esse cabeção que está em casa, querem me perguntar nada? Não tem mais ninguém em casa. Cecília, tu tá por aí ainda, mulher? Quer fazer pergunta? Camila, Cecília, Ivanísia, Josiane, Letícia, Luciele, Eduarda, Valesca, Vitória, Mariana, Marília, Roberta. Desse tanto de gente, ninguém fala comigo? Gente, fala comigo. Não estão me ouvindo, é isso? Ah, tá dizendo que estão entendendo. Que bom. Então vamos lá. Tu acha, será que tá tudo dormindo na hora dessa? Com meus gritos. Minha gente, quando eu vou olhar minhas gravações, como eu grito, Senhor da glória. Eu me empolgo, de repente eu já estou. Jesus amado. Pelo amor de Deus. Sim, ó, aí antes da gente pegar essa parte, eu estou vendo que já estão servindo o lanche, já chega aqui. Se eu quiser esse pedaço aqui, gente, ó, cortei a minha esfera, tirei essa parte aqui. Ó, você pode calcular tudo através do teorema de Pitágoras. Viu um triângulo retângulo, joga lá. Aí aqui tem um exemplo, ó. Nós temos uma esfera que muito se assemelha ao planeta Terra, onde a altura da esfera é 2 vezes o raio, e o raio da esfera é 6 metros. Sempre essa altura vai ser igual a 2 vezes o raio. Sempre é, porque a bola, ela é redondinha, ela gira de todos os lados. Ela gira em todos os lados, com facilidade, beleza? Então, se eu conheço a medida do raio, eu calculo a área e o volume. A Adriana disse que eu sou a professora mais espaçosa da escola. Eu uso tanta coisa, mas tanta coisa. E desorganizada que eu nunca vi. Então, gente, para fechar, quanto mede o raio da nossa esfera aí? Ajuda aí, por favor. O raio mede 6 metros. Vamos pensar no planeta Terra, como eu falei para vocês. Então, olha, o planeta está aqui. Quanto mais eu me aproximo da linha do Equador, o maior o raio fica mais próximo do Sol. Quanto mais eu me aproximo dos polos, menor o raio. Ou seja, vai diminuir os raios solares. Lembrem sempre disso. Não dos meridianos. Sempre vocês vão lembrar dessas linhas aqui. Os trópicos. Tá bom? Se eu vou me aproximando aqui, ó, do trópico de Câncer, diminui o raio. Se eu me aproximo do Capricórnio, diminui o raio. Se eu vou para o Polo Norte, diminui o raio. Mas o raio que eu vou trabalhar sempre é o raio maior da esfera. Porque se a minha bola girar, o raio vai continuar com o mesmo tamanho. E ela fica aqui em torno do eixo, o eixo faz uma rota. A rotação faz quantos graus? Muito bem, você é sabido. Então vamos ver. Se o meu raio é 6, eu quero a área da esfera. Como é que eu faço? 4 vezes quem? Πr ao quadrado. Então, esse π aqui, se na questão π é valor numérico, eu troco por quem? Eita, povo sabido. E o raio? É 6 o quê? Eu faço o quê? Eu levo a quem? Ao quadrado. Agora, cuidado nisso aqui, que as pessoas chegam até aqui, aí quando chega aqui, dá o gabarito errado. Quem é que eu vou resolver primeiro?
Muito bem, Fabrício. A potência tem a força. Primeiro a potência de radicais, depois multiplicações e divisões, e por último é que é adição e subtração. Cuidado na ordem em resolver as expressões. Cuidado nisso aqui. Vai ser o quê? 4 vezes π, 6 quadrado. E quanto é 4 vezes 36? Pode pescar, que eu deixo. 144 π. E a unidade de medida? Agora lascou. Se erra a unidade de medida, perdeu a questão. Metros quadrados. Cuidado, viu, cabeção? Pode aparecer um A de área ou um S de superfície, é a mesma coisa. Beleza? Ó, dilatação linear, linha, centímetro. Dilatação superficial, área, quadrado. Dilatação superficial, volume, cúbico. Matemática, física. Nós já fizemos interdisciplinaridade aqui hoje. Matemática com geografia, matemática com física, matemática com química. Uma disciplina vai sugando a outra. É caminhando junto. Pegou aí, Era? E agora nós vamos terminar no volume. Alguém quer perguntar? Pessoal que está em casa, gente, comunica aí comigo, gente. Vocês sabem que eu me empolgo, aí vocês nem participam. Vê o que eu tenho. Bom dia, pessoal. Hoje está mais participando mesmo. O negócio está feio, mas graças a Deus vai dar certo. Olha o volume. O volume, eu tenho que me lembrar que eu vou ter que dividir por 4 terços. Se você lembrando disso aqui, chega lá. Então, vai ser o quê? 4 terços de π. Quanto é o raio? 6. 6 o quê? 6 cúbicos. Quem é que eu resolvo primeiro? A potência. Quanto é 6 ao cubo? 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6? Eita, matou. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6? Vamos, Diogo, não fica olhando pra mim dando risada não, mano. Quando você vai levar um número ao cubo, 6 ao cubo. É 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6? Não é 180, não. Nem adianta chutar. Ó, é 216. 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Sobe um 3. 3 vezes 6. 18 mais 3. Hã? Como é que é? Acaba? 3 vezes 6, 18 mais 3. Hã? Aí aqui você multiplica por 4 e divide por 3. A unidade de medida vai ser o quê? Volume o quê? Muito bem. A unidade de medida é o cubo. Deixa eu ver aqui se a gente concluiu. Já terminou a aula, né? Nossa, gente. Que aula corrida. Não, no volume não é o quadrado. No volume é o... Na área é o quadrado e no volume é o cubo. Deixa eu só terminar.